Essa semana eu me preocupei bastante e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É uma preocupação com relação à quantidade de lives que estão acontecendo, né? Hoje, praticamente, você a qualquer hora do dia, da noite, ligar o Facebook, você vai encontrar alguém falando em uma live. E uma das preocupações que uma luz amarela de atenção que acendeu na minha mente, no coração, é o fato de ouvir em algumas lives algumas coisas que não são boas, né? Nós podemos ouvir, acompanhar outros pastores, tudo, mas parece que tem gente que não tem trazido uma boa palavra, na realidade tem servido de confusão, essa que é a verdade, e tem dado um pouquinho de trabalho para os pastores, né? Eu acompanho alguns pastores, eu participo de lives também, eu andei inclusive pregando já em virtude do aniversário da Igreja Batista do Parque do Carmo, através do aplicativo Zoom. Foi aniversário de ministério do pastor Aurélio Rosa também, a igreja ali esteve presente e tal, tudo bem. Ontem mesmo, à noite, eu ouvi alguns pastores pregando, tal, aqui em casa, acompanhando. Mas a preocupação é que tem, além de muita coisa boa, tem muita coisa ruim também. E eu sei que às vezes os irmãos podem estar recebendo e acompanhando informativos, pregações que não condizem com a forma de crer que nós temos, a forma que nós entendemos a palavra de Deus. Porque nesse veículo, né, aliás, alguém já assim definiu o Facebook, é a terra de ninguém. Então, qualquer pessoa, seja ela com ou sem preparo, ela pode fazer uso do Facebook, de uma live, e de alguma forma nós acabarmos tendo acesso a isso, acompanhar, e essas coisas acabarem entrando em nosso coração, segundo aquilo que nós ouvimos e recebemos. A orientação que eu deixo para os irmãos, né? Eu sei que os irmãos vão continuar acompanhando, os irmãos vão continuar assistindo, diversos pastores, mas a recomendação que eu deixo para vocês é a que nós temos na palavra de Deus. Examinem tudo o que vocês ouvirem, né? Provem tudo aquilo que vocês estiverem ouvindo e recebendo. E quando eu digo de provar, testar, julgar, ter discernimento, e a palavra de Deus eu quero ler em Atos, capítulo 17, verso 11, quando Paulo, na cidade de Bereia, ele tem aquela experiência com os bereanos, em que quando esses irmãos, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, eles conferiam, né? Eles conferiam tudo nas escrituras daquilo que o apóstolo estava pregando. E o texto diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, qual é o antídoto disso daí, de tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós estamos bebendo, tudo aquilo que nós estamos recebendo? Prove, julgue, tendo como régua a palavra de Deus. Tenha como fórmula de medida as Sagradas Escrituras. Compare tudo aquilo que os irmãos ouvirem, porque tem muita coisa, irmãos, muita, mas muita coisa mesmo vindo na internet que vem com uma maquiagem, com um pacote, com uma roupagem cristã, evangélica e
em nada é cristocêntrica a mensagem. É mais uma mensagem antropocêntrica, humanista, maluca, esquizofrênica do que qualquer outra coisa. Então é nesse sentido que eu me preocupo com os irmãos, né? E pensando nisso, me veio na mente uma figura de um livro que eu li, que eu achei bastante interessante. E aí eu pergunto para os irmãos, né? Quando nós olhamos para essa figura de ovelha, né? A palavra de Deus nos trata como ovelhas. Nós somos ovelha do Senhor, nós pertencemos ao aprisco do Senhor. O Senhor se apresenta como nosso pastor. E a pergunta que eu faço para os irmãos sabem, porventura, qual é o maior órgão de uma ovelha? Alguém gostaria de arriscar aí? Qual é o maior órgão de uma ovelha? Isso é importante nós sabermos. Quem gostaria de arriscar aí, escrever qual seria o maior órgão de uma ovelha? Um tempinho aí para você pensar e responder. E é importante nós sabermos disso devido ao que pode causar em decorrência dessa questão, desse órgão da ovelha. O maior órgão de uma ovelha é o estômago dela. É o estômago. E conta nesse livro que trata sobre esse assunto, sobre essa questão que faz alusão à ovelha e nós como membros desse aprisco do Senhor, quando a Bíblia também nos trata como ovelhas, é o fato de que a ovelha, quando ela está no aprisco ou quando ela é levada para o campo, ela come sem parar. A questão é essa, a ovelha come de tudo e ela come sem parar, ela come o tempo inteiro que ela estiver pastando, ela vai comer, independente da situação onde ela está, no pasto que ela estiver, ela vai comer ali a comida que estiver ali no chão. E a grande questão é que na hora de dormir, né, muitas ovelhas morrem. É o estômago, isso. Muitos irmãos estão escrevendo aí, acredito que dá um tempo aí, mas é o estômago, tá certo quem falou, já frisei aí. Quando a ovelha ela se põe a dormir, se acontece depois de um dia em que ela comeu muito durante o dia, ela se virar e ficar com o estômago para cima, ela morre sufocada. Ela perde a respiração por causa que sufoca essa ovelha, né, de tanto que ela comeu. E a grande verdade é que tudo aquilo que ela comeu e muito além do necessário se torna justamente o fator preponderante para que ela, durante a noite, ela venha a perder a própria vida. Então é nesse sentido que nós precisamos pensar, todos nós, e eu me incluo nisso, como ovelhas do aprisco do Senhor. Nós precisamos ter muito discernimento naquilo que nós estamos recebendo, porque há muita coisa que não é boa. Aliás, o Senhor Jesus Cristo mesmo, ele se identifica como o pão que desce do céu. A água que sacia a nossa sede. Mas em meio a isso, há muito pão embolorado por aí também, irmãos, essa que é a verdade. Há muita água que está envenenada, muita água amarga por aí, e isso não é legal. É esse cuidado que eu acho que nós precisamos ter, é essa prudência que esses irmãos bereanos tinham, né? E eles foram elogiados pelo apóstolo Paulo, essa que é a verdade. Paulo vai chamar, olha, os bereanos eram mais nobres que o de Tessalônica. Por quê? Foram buscar na fonte,
que tem a água da vida, a fonte que nos traz uma palavra viva e verdadeira. É nesse sentido. Então, cuidado, tá bom, irmãos? Essa é uma recomendação que nós damos aos irmãos. Amém, irmãos. Nós vamos ter o nosso tempo de meditação da palavra do Senhor. Eu quero ler um texto que é muito conhecido dos irmãos. Acredito que os irmãos saibam de cor o Salmo de número 23, pensando em ovelha, pensando em pastor. Nada melhor do que nós meditarmos no Salmo de número 23, porque nesse Salmo nós encontramos Jesus, que se apresenta como o supremo pastor das ovelhas. E isso é importante para mim, isso é importante para você, nós sabermos que Jesus Cristo é o supremo pastor das ovelhas e nós somos essas ovelhas do Senhor. Então eu vou ler todo o Salmo, Salmo de número 23, que diz assim: